Código Penal. Parte especial. Título 1. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 2. Das lesões corporais. Crime. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano. Crime. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2º. Perigo de vida. Inciso 3º. Debilidade permanente do membro, sentido ou função. Inciso 4º. Aceleração de parto. Pena. Reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2. Segundo. Se resulta. Inciso 1. Incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2. Enfermidade incurável. Inciso 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Inciso 4. Deformidade permanente. Inciso 5. Aborto. Pena. Reclusão de 2 a 8 anos. Crime. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena. Reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. Inciso 1º. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2º. Se as lesões são recíprocas. Crime. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena. Detenção de 2 a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4 e 6 do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto do parágrafo 5º do artigo 121. Crime. Violência doméstica. Parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena. Detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º desse artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Parágrafo 11.
Nas hipóteses do parágrafo 9 desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 149 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Crime. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Crime. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar, com o fim de transmitir a outro, moléstia grave de quem está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Crime. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Crime. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se o abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1º. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2º. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Crime. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido
para ocultar desonra própria. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resultar a morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Crime, omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena, detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Crime, condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta morte. Crime, maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos.